Em Brasília, o empresário foi condenado a devolver o valor pago e indenizar um comprador de um cachorro. O cão morreu após ser vendido. Ana Rosa sempre teve animal em casa. Como tinha uma gata, resolveu comprar um companheiro para o bicho, mas não teve muita sorte. Apesar de, na hora da compra, ter exigido o cartão de vacinação, 10 dias depois de levar o bichinho para casa, ele começou a passar mal. Eles me deram a documentação da vacinação, né, me garantiram que ele estava vermifugado e eu levei sem preocupação nenhuma para minha casa, né? E passaram uns 10, 12 dias. Eu acho que não foram nem 3 semanas, ele faleceu, Caveirinha. Um caso parecido com o de Ana Rosa veio parar na justiça aqui de Brasília. E o empresário vai ter que indenizar um cliente em R$ 820. Isso porque o consumidor comprou um pitbull e dias depois o cão morreu com uma virose. Como o vendedor não apresentou o atestado de saúde do animal, a justiça entendeu que presume-se que o bichinho já estava doente. Ainda cabe recurso da decisão. De acordo com este médico veterinário, na hora de comprar um animal de estimação, é fundamental exigir um atestado de saúde do bichinho junto com o cartão de vacinação. Se ele tiver uma virose, por exemplo, ela vai ser detectada. Vai conter todo o quadro de imunoprofilaxia, que são as vacinas, toda a história pregressa desse animal, ou seja, a clínica propriamente dita, e o controle de vermífugo e o controle de ectoparasita, que é carrapato. Então, somente um médico veterinário é que pode garantir a sanidade deste animal. O veterinário explica ainda que geralmente doenças genéticas pré-existentes têm tratamento e que o animal pode demorar anos para morrer. Ele aconselha que nesses casos, mesmo o consumidor podendo optar pela troca do bichinho, permaneça com ele por causa do afeto. Acho que o bom senso vale nesse momento. Então, se eu adquirir um animal, antes eu tenho que fazer um exame de consciência e um reflexo. Do que eu preciso. Então eu preciso de um profissional que confie a ele, esse animal, sanidade. E eu seguir dando a ele carinho, atenção, abrigo, água, alimentação e assistência veterinária. Bom, e para falar sobre esse assunto, está aqui no estúdio o advogado Rodrigo Justus. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, quando a gente fala aí desses animais de pet shop, vários de raças aí custam muito caros, né? É um investimento até que a pessoa faz. Qual a garantia quando uma pessoa compra um animal vivo, né? Tá vivo, a gente sabe que um ser vivo aí está sujeito a uma série de doenças e até a morte. É verdade, o animal pode até pegar essa doença na nossa casa, né? Mas o fato é que o negócio jurídico da compra e da venda, ele tanto pelo Código do Consumidor, pelo Código Civil, existe a questão da tradição, que é o momento da entrega, né, do animal, né, desde que a pessoa vê o estado, além dessas que foram colocadas em relação ao atestado de saúde. Então, as garantias elas estão previstas na legislação, né, de que caso haja o defeito, o vício oculto, ou seja, essa doença escondida que pode aparecer lá na frente, né, o consumidor, o comprador, tem direito sim de reclamar perante o vendedor do animal. Então, a garantia ela está prevista na legislação, tem 90 dias para fazer essa reclamação em relação à doença e tudo mais, mas o correto é que imediatamente haja comunicação ao vendedor e que haja formalização, né, disso, de forma que depois de uma eventual discussão judicial que possa vir a acontecer, a pessoa tem as provas de que realmente tomou as providências para tentar trazer o bom estado de saúde do animal novamente. É obrigação de quem vende dar esse atestado de sanidade do animal? O atestado de sanidade animal, muitas vezes, ele é mais uma garantia para o vendedor, porque se a doença é pega posteriormente e ele fez exames e ele fez, um médico veterinário atestou a saúde do animal, então, se o vendedor não comprovar de que ele não tem relação com a doença ou com o problema que aconteceu depois dele entregar o cão, se ele não conseguir comprovar isso, ele será condenado a indenizar. Então, o Código do Consumidor é a inversão do ônus da prova, né? Então, o consumidor tem razão até a prova em contrário. Então, a lógica funciona mais ou menos assim.
algum tipo de punição para quem vende, por exemplo, um animal que não está em condições saudáveis para ser vendido, mente ali na hora de vender? Ele pode ser condenado a indenizar, no caso daí seria questão de danos morais. Muitas vezes o vício é oculto, ou seja, o vendedor ele não tem noção de que aquele animal poderia estar eventualmente contaminado por alguma doença que venha se manifestar depois, né? Porque eu acredito que ninguém receberia um animal doente na loja, né? A pessoa se recusaria a receber. Até porque se o comprador verificar que o animal tem um problema e ele aceitar receber o animal no momento da compra mesmo assim, depois presume-se que ele aceitou essa condição e ele não pode daí reclamar disso mais tarde. Então ele não terá o direito a pleitear nada, tendo em vista como se comprar um animal que tem um problema a caminhar, ele manca. Se ele for retirado da loja daquele jeito, é porque se aceita o bichinho daquele jeito como ele está. Então não se pode depois a futuro querer uma indenização porque o animal não caminha igual aos outros. E é até um ser vivo, né? Como a gente ouviu aí, é ter uma responsabilidade afetiva também, né? É um ser vivo, né? E o consumidor também, o comprador, ele tem a obrigação, né, de dar o bem-estar ao animal, evitando assim os maus tratos, né? Tá ótimo. A gente continua nesse assunto no próximo bloco. Só um minutinho, por favor. O Jornal da Justiça está de volta e nós voltamos a falar com o advogado Rodrigo Justus, que está aqui hoje no estúdio do Jornal da Justiça, conversando com a gente com os cuidados que devemos ter e as leis que envolvem aí os animais de estimação, né, doutor Rodrigo? Há uma lei que obriga a castração de animais, de uma forma, assim, até certo ponto polêmica essa lei. É verdade, foi sancionada aí, acho que ano passado, a Lei 13.426, e ela estabelece um programa de castração de cães e gatos, que ela estabelece o controle de natalidade de cães e gatos. Você veja, esse é um assunto... Até a discussão do controle de natalidade humana é um assunto de extrema polêmica, né? Mas foi feita essa lei visando o controle de natalidade e ela visa também um programa de educação para os proprietários no que se refere à posse responsável dos animais, né? E determina que haja feito por questões de doenças, transmissão de doenças, superpopulação de animais em áreas de baixa renda, né? Os cachorros que ficam, às vezes, cachorro de rua, fica procriando, aquilo ali fica criando na rua e tal. Foi feito, então, esse programa visando a castração desses animais, né? Mas a lei não foi implementada, porque visa instituir um programa e a castração depende de se estabelecer quais são os padrões populacionais aceitáveis, que é extremamente subjetivo eu dizer quantos cachorros são na Asa Norte deveria ter ou na região X, né? Então a lei ela ainda não foi implementada, esse programa não existe e ela não é nada clara em relação àquele proprietário do animal que de forma responsável cuida do animal, se ele deve ser castrado ou não, embora ela indique que todos os cães e gatos deveriam ser castrados. Naquela área de população. Exatamente. Em relação aos casos de eutanásia, em que situação um animal pode passar pela eutanásia? A eutanásia ela é um procedimento clínico exclusivo do médico veterinário. O cidadão não pode, ele mesmo, tentar fazer a eutanásia de um animal. A eutanásia ela visa a morte digna do animal e sem sofrimentos. Então, o animal é anestesiado e depois, conforme o tipo do animal, é aplicada lá uma injeção letal e que ele vai morrer de forma imediata. Então, ele seria sedado, mas ela só se aplica nos casos em que o estado de saúde e bem-estar do animal ele é comprometido e irreversível, certo? O animal ou a população de animais ele causa danos ou riscos epidemiológicos, né, ao meio ambiente, à fauna, flora e aos seres humanos. E ainda nas hipóteses em que o tratamento do animal seja custoso a ponto de que o proprietário não tenha condições econômicas. Vamos dizer que uma pessoa é pobre, tem um cão que necessite R$2.000 de medicamento por mês. O que vai fazer com esse animal? Se ela não conseguir alguém que adote e trate, esse animal pode ser submetido à eutanásia. Então, a eutanásia é um procedimento assistido por médico veterinário, recomendado, né? Então, não pode ser executado pelo cidadão, né? Tendo em vista
a posição da pessoa. Quer dizer, se uma pessoa lá tiver com um animal doente em casa e ela própria resolve matar o animal ali, acabar com a vida do animal porque está doente, com medo da família, isso pode ser considerado maltrato? Sim, porque vamos dizer que para matar um animal a pessoa tivesse que atingir o animal, daí o animal não morre, fica sofrendo. Então, ferir, mutilar, maltratar, né, causar lesão ao animal que gere sofrimento é crime da Lei de Crimes Ambientais, no artigo 32, maus tratos aos animais, já faz parte desde da Lei de Proteção à Fauna. Então, o indivíduo, ele não deve lançar a mão disso e nessa hipótese, deve então encaminhar ao Centro de Controle de Zoonoses, que é uma entidade pública, existe em todos os lugares, justamente para realizar esse procedimento de forma indolor e que o animal tenha uma morte com dignidade, sem sofrimento. Maus tratos também devem ser denunciados, né, inclusive? Sim, maus tratos é crime, né, deve ser denunciado à polícia, ser feito o BO. E o maus tratos, na verdade, ele é uma situação que ela envolve várias condutas, tipo ter muitos animais num espaço pequeno, ou o animal passa fome, ou ele passa calor, ou seja, de um modo que você não dê um conforto mínimo que esteja adequado àquela espécie, né? Cada espécie tem um manejo adequado e uma classificação que seja bem-estar. Ou seja, passou para fora do bem-estar, do ponto de vista negativo, você pode estar incidindo nos maus tratos. Tá ótimo, doutor. Obrigada pela sua participação. Eu conversei com o advogado Rodrigo Justus, que conversou hoje com a gente com os cuidados e as leis que envolvem o cuidado com o animal de estimação. Obrigada, até uma próxima.